Uhum. Como que foi aqueles primeiros dias também, depois que a gente parou de beber, né? Porque realmente são dias difíceis, né? São dias difíceis. Eu acho que eu fiz um processo mais gradual. Eu não decidi e parei, né? Eu comecei a fazer, tipo, testes. Eu comecei a falar, vou Legal. ficar um mês. E aí, dentro de um mês, é muito difícil, porque no primeiro momento eu falei, cara, eu vou precisar dizer não, vou precisar falar para as pessoas que eu não quero sair todo final de semana, que eu não quero fazer as programações que eu fazia antes. Então, eu procurei já, como estratégia, mudar a programação do meu mês, do mês que eu tentei fazer isso. Então, quando eu fiz isso, me ajudou demais, porque, enfim, eu fiz programações muito diferentes da que eu fazia. Então, não era aquele gatilho imediato, porque às vezes tem aquela coisa, sempre aquele bar, sempre aquele lugar, sempre aquela galera. Então, assim, eu me programei para no mês que eu ia ficar sem beber, eu me programei para fazer programações muito diferentes. Então eu comecei a ir no parque, comecei a caminhar, comecei a ir numa sorveteria, comecei a programar fazer comida em casa, enfim, coisas que eu acho que fez o processo ficar um pouquinho menos dolorido, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de ficar com copo, né? Gosto, sempre gostei da minha vida social, sempre gostei desse lado mais. Então, quando eu fiz o primeiro mês, eu fiz o primeiro mês, inclusive, sem bebida e sem álcool, né? Eu Uhum. acho que esse primeiro. Acho que é super importante fazer esse detox mesmo, tipo, de nem pensar no estilo drink. Verdade. Então, para mim, também fez muito sentido. E aí eu comecei a sentir tantos benefícios, principalmente mentais. Assim, para mim, acho que o maior de todos foram os benefícios mentais nesse processo. E aí eu comecei a sentir essas melhoras e aí eu terminei o mês falando, eu vou mudar minha relação com álcool com toda certeza. Assim, enfim, aí depois eu fui me testando, né? Diminuindo não, às vezes me intercalando, às vezes indo já para as bebidas sem álcool, e fui me testando. Mas realmente chega um Uhum. momento que você fala, meu, não vale nem o primeiro gole. Eu sinto isso hoje, assim. Ainda mais com as opções que a gente tem, né? Então, É, contando um pouquinho eu, como foi. eu, Como foi pra eu você. também, essa questão, eu acabei aliando um pouco ao esporte Ah, que legal. nesse primeiro momento, que eu resolvi participar de um campeonato que eu treinava CrossFit lá em Belo Horizonte e tudo, Ah, e eu, legal. eu resolvi aliar parar de beber ao esporte, então eu falei assim, eu vou disputar um campeonato que vai ser daqui a 2 meses. E Ah, aí, e aí eu botei como objetivo, então, se eu vou participar desse campeonato, então eu não posso, a bebida não tem nada, não vai só me atrapalhar. E aí eu ainda, aquela mente inicial que você ainda pensa, você para, mas a mente de 20 anos de bebida tá lá ainda, né? tá lá que é Então você, só no não, ladinho, só na nossa mas vida. você vai participar do campeonato, mas lá depois que acabar o campeonato, você toma uma bebidinha também, que aí não tem problema. Sim, sim. Só que aí eu comecei a treinar, é, pegar pesado nos treinos e tudo, e acabou. Depois desse campeonato, o meu trio acabou ficando em segundo colocado, Olha que legal. e aí a gente tinha tudo para querer comemorar, não que eu fui comemorar, comemorei com minha Heineken Zero, porque eu falei, tá Não, ótimo, não vou porque com é isso. isso, essa escolha que eu fiz de não beber, de me cuidar, realmente é o que eu quero pro resto da vida, então não não tem outra escolha a não ser essa aqui, a Heineken Zero, que eu tô feliz aqui, é uma cerveja que mata toda a minha vontade de É isso. beber e tudo, então É foi, muito legal, né? Esse lance do esporte, ele ajuda demais. Mas é muito isso, assim. Hoje eu vejo muita gente que tem esse perfil também de falar, eu vou me preparar. Aí para, né? Aí faz o campeonato e aí depois volta tudo de novo, né? Assim, é como se fosse um acordo, porque é em movimento, né? A gente até uhum, acho que ter criado o nome do movimento é porque é em movimento. A gente não faz total. nada. Simplesmente a gente tomou uma decisão, porque eu falo, né? Às vezes não é racional. Então você não fala assim, eu tomei uma decisão agora, eu vou parar de comer doce. Assim, a primeira coisa que vai acontecer, todo o universo vai te testar para ver se realmente você não vai comer. Então, assim, quando você coloca como um desafio, isso é muito legal. Porque eu acho que, assim, o esporte, ele ajuda e muito. Muito, muito mesmo. Eu tive esporte, na verdade, muito na minha adolescência e depois eu larguei um pouco mão, assim. Então, a gente sente falta, né? Se a gente continuasse numa vida
esportiva, né? Talvez o álcool ele seria estaria num lugar diferente desse, né? Porque Eu exige falo que é exige muito. muito interessante a questão do esporte e do seu relato, a questão do autoconhecimento, da meditação, Uhum, porque isso te faz você ter disciplina, a questão do esporte, e a sim. meditação faz você olhar para dentro, né? Nossa, com certeza. E, e isso com certeza é muito benéfico para quem acabou de escolher agora que vai querer parar de beber, ou quem já pratica a sobriedade e tudo, então é muito importante. Então essa é uma dica muito interessante aí, se você escolheu parar de beber agora, assim, ali o esporte aí, ali a meditação, que isso vai te ajudar bastante, né? Com certeza. E tem muita gente que me fala, né? Quando eu falo da meditação, até vou desmistificar um pouco o negócio da meditação. Porque a meditação não é algo confortável. Não é algo tranquilo. Não é algo também que você já começa meditando e já. Não. E aí eu brinco, na verdade, até a gente foi na apresentação lá do Murilo Gun, né? E ele fala: quando a pessoa fala que a meditação não é para ela, é porque é para ela. Tipo, eu sempre fui uma pessoa, eu acho muito boa. Quando ele falou isso, eu falei, gente, é isso mesmo. Porque as pessoas me viam e falavam, nossa, a Mariana é muito tranquila, nossa, a Mariana é muito legal, a Mariana é muito zen. Nesse ponto, né? Porque eu sempre fui muito de boa, assim, eu nunca fui de me meter muito em enrascadas. E aí, mesmo não me metendo em enrascada, a minha cabeça era uma enrascada. Era muita enrascada, na verdade, assim. Meus pensamentos, gente, assim, não consigo nem imaginar como eram os meus pensamentos. Eu tinha muitos pensamentos distorcidos, eu tinha muitos pensamentos ruins, muitos, muitos, muitos. Enfim, depois a gente vai até ler sobre isso um pouco mais, né? Mas, tipo, quando a gente tá nesses ambientes que são muito caóticos, que tem muito bar, que tem muita bebida, que tem muitos vícios, são lugares que deixam a gente meio desorientado, né? Então, o nosso lado espiritual, ele fica meio desorganizado. Então, por mais que eu transparecesse para as pessoas que eu era uma pessoa tranquila, dentro de mim eu nunca fui uma pessoa tranquila. Então, eu coloquei a meditação num lugar de necessidade, porque em algum momento a gente vai precisar ficar com a gente mesmo em silêncio. Em algum momento da nossa vida. Então, assim, por mais que a gente procure, né, o universo ele tá feito para te distrair. Então, assim, tudo, né, tudo que acontece é para a gente se distrair. Nada é feito para a gente ficar, tá bom, tá tudo bem, não, o tempo inteiro tem. Ah, você parece que você nunca está suficiente, parece que você tem que sempre estar correndo atrás de mais e mais e mais e mais. E essa necessidade de fazer tudo, todos, e enfim, acho que a gente entra num flow muito forte. E o silêncio é muito desconfortável. Eu falo porque a meditação ela não é tranquila, ela não é simples. Eu comecei com a meditação guiada, eu comecei com vários tipos de transformação de meditação. Hoje eu faço a meditação transcendental, que é uma meditação de 20 minutos de silêncio em cima de um mantra, enfim. É totalmente diferente, mas eu fui construindo porque eu vi que aquilo ali me fazia sentido. E aí eu acho que a meditação e o exercício, eles têm uma ligação muito forte, que nem você falou antes. Justamente porque quando você está no estado de competição, num estado de corrida, quando você entra num flow, numa bike, quando você, enfim, entra num estado de meditação ativa através do exercício, você também está conectado com você, Total. né? Porque a gente está o tempo inteiro, é o desafio a gente com a gente mesmo, né? Então, assim, o tempo inteiro a gente está nesse lado, nessa melhora, nessa busca, né, por essa melhoria. Então, a meditação, ela tem uma meditação que é silenciosa, ela tem uma meditação de olho fechado, mas ela tem essa meditação ativa, que é para você reparar em tudo que está acontecendo. Então, numa corrida, às vezes, tem gente que fala que tem ideias. Meu pai é um corredor nato, meu pai corre desde que eu me conheço por gente. Então, ele corre assim, para ele, meu pai tem 71, se eu não me engano. É. Ó, pai, não vai falar nada, não, se ele escutar. Mas você tá físico, acho que é 71. Ele corre de 5 a 10 quilômetros por dia. E assim, Legal. isso para ele, né? Quando eu falei da meditação e quando eu comecei a abordar a meditação na minha vida, ele, nossa, meditação, não sei o quê. Eu falei, você faz uma espécie de uma meditação, porque a meditação da corrida, ela é muito potente. Eu ainda não consegui chegar nesse estágio. Eu corri meus 5 quilômetros, tipo, ofegante, quase morrendo.
Então, é um processo, eu ainda estou nesse processo. Eu quero ter também a meditação ativa, mas hoje, para mim, a meditação silenciosa ainda é onde eu me encontrei, né? Então, cada E um eu vai se encontrando super, onde for, né? e eu super concordo, porque eu agora dei uma parada, estou voltando a correr, mas é uma coisa que eu gosto bastante também. E o tanto treino quanto a prova de corrida é um exercício de meditação, porque você está ali controlando sua respiração. Eu, particularmente, não gosto de correr escutando nada, então, porque realmente o momento ali que eu tô comigo mesmo. Caramba, que Então, legal. então, a meditação aliada ao esporte é sensacional. E também outra coisa que a gente tem que desmistificar é porque as pessoas elas pensam que, ah, eu não sei meditar. As pessoas pensam que para você meditar você tem que ser igual o Buda lá, ter a setinha e ficar com a mãozinha assim. Só que não é isso, é simplesmente você parar, centrar e respirar. Com Estar certeza. presente ali. E pode ser que comece com, assim como na sobriedade você tem o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, no esporte também você não começa, eu vou resolver correr hoje, eu vou correr uma maratona. É tudo Não, construído gradualmente. é tudo em Então, assim, às movimento, né? vezes, exatamente. Então, a pessoa que está aí, que não sabe como é que faz para meditar, fala assim, para e respira três respirações presente. Amanhã você faz 4, depois você faz 5, depois você faz 6. Vai chegar um dia que você está fazendo 20 minutos, 30 minutos, 1 hora. É isso mesmo. E é É, começando, gente. A gente nunca fica boa no começo. A gente está falando isso daqui no segundo episódio do nosso podcast. é, Mas a gente vai olhar, talvez, quando a gente estiver lá no 10º podcast, a gente vai falar, nossa, como a gente já melhorou, como a gente ajustou algumas coisas. Então, assim, eu brinco, a gente tem uma mania de perfeição das coisas, né? A gente acha que tudo precisa ser perfeito. Não, a gente precisa fazer, começar. É exatamente. desafiador, é desconfortável. Né? Quando a gente para de beber, gente, é muito desconfortável. Vai ser desconfortável para você.